Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Altiva ao Seu Lado. É isso mesmo, esse videocast que quer deixar você lado a lado de quem mais entende de obras e reforma. E hoje nós vamos falar sobre a importância de um bom projeto arquitetônico. Mas eu não estou sozinha, olha que timaço aqui comigo. Vander e Lucas, que são da Altiva Engenharia, eles são sócios. E nós temos duas feras da arquitetura aqui conosco, a Deise e a Fernanda, da D+F Arquitetura. E aí, todo mundo animado com essa estreia? Estamos extremamente animados, nervosos com a estreia, né, com o começo, mas a gente acredita que vai ser muito importante aí para esse projeto. Lucas, fala para mim, o que vocês pensaram quando vocês criaram este videocast? A ideia desse videocast é uma conversa mesmo com os grandes parceiros que a gente tem, que desenvolvem os projetos junto com a gente. E estamos começando aqui com a D+F, com a Deise e a Fernanda, que são grandes parceiras nossas mesmo e executamos bastante coisa juntos. Para a Altiva Engenharia, qual que é a importância de um bom projeto arquitetônico? Eu acho que um bom projeto ele já começa com um relacionamento com o cliente, né? Eu acho que é lá no começo, quando o arquiteto identifica as necessidades do cliente e a funcionalidade do apartamento, né? Em conforto, em usabilidade, esse tipo de coisa. Então, assim, quando vem para a gente, já vem relativamente mastigado, né? Ela traz um projeto para ser executado. E a nossa função na Altiva é realizar o mais próximo, né, se não exato, a reprodução daquele projeto. Ô Deise, essa parceria da arquitetura com quem realiza é muito importante? É muito importante. Essa questão que você perguntou para o Vander sobre o bom projeto, essa parte, vamos dizer assim, do processo está mais com a gente lá no escritório, porque a gente desenvolve esse projeto e já entrega para eles para fazer o segundo passo, que é a execução em si, né? Então, assim, a primeira fase fica com a gente. E a gente que tem todo esse trabalho de identificar, de ler o cliente, né? Porque a gente tenta tirar do cliente o máximo possível para quando a gente entregar o projeto, ser exatamente o que ele pensa, né? O que ele deseja, o que ele pode. E aí a gente tem, ao longo de tantos anos já no mercado, né, algumas etapas que a gente, lá no escritório, que a gente vai passando uma a uma até chegar né, o projeto final, assim. E essa etapa, sendo bem executada, ela é muito interessante para a gente quando o cliente vai iniciar uma obra já apaixonado pelo projeto e essa identificação do que o cliente realmente quer fica com a parte de arquitetura. E para a gente é muito mais fácil executar uma obra de um cliente que inicia satisfeito. Se às vezes ele tem dúvida se realmente é aquilo que ele quer, fica uma relação que já começa um pouco estremecida. E quando tem um bom projeto e as meninas conseguem muito bem entregar isso, a obra fica muito mais fácil desde o início para a gente. Fernanda, define para as pessoas que estão nos ouvindo o que é um bom projeto. O que precisa ter num bom projeto? Então, eu ia complementar o que a Deise começou a falar aqui, que eu acho que o essencial, o pontapé inicial de tudo para você ter o resultado de um bom projeto é um briefing minucioso, que é você extrair do cliente e da família as necessidades, os desejos, porque nem sempre os desejos que o cliente tem, aquilo vai ser passível de ser construído, de ser realizado, então a gente tem que colocar meio que o pé no chão naquilo. Então, extrair essas necessidades, esses desejos e a gente conseguir colocar aquilo tudo no papel, né? É uma tarefa, não é fácil. Você colocar um sonho de uma família toda, a rotina dela, o dia a dia, as necessidades num papel. Mas depois que a gente consegue, aí, tipo assim, relaxa e flui, porque aí a gente consegue realmente colocar aquilo espacialmente para virar o projeto que vai ser o executivo. Então, assim, eu acho que é muito importante o início de tudo, o briefing, para você extrair isso tudo do cliente, e depois o desenvolvimento, a criação, que aí fica meio que... Mas no caminhar. No caminhar. E o que acontece? Tem uma parte aí que é muito importante, que é uma parte que compete ao cliente. Então, quando a gente faz perguntas, a gente coloca coisas que ele nem sabia que ia precisar saber para fazer um projeto, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa relatar ali a realidade da vida dele, o dia a dia, o que precisa, o que não precisa, porque às vezes as pessoas elas têm um sonho
E não mas tem, às vezes, a noção, né, do não tem a que aquilo noção. pode virar. Exatamente. Aquilo não encaixa, ele tem um sonho, mas aquele sonho não encaixa no dia a Dá dia um dele. exemplo. Consegue? Ah, deixa eu pensar. Tem muita coisa, às vezes a pessoa chega querendo uma casa, assim, vamos supor, um casal com um filho. Aí a pessoa fala, no final das contas, ela quer 3 suítes, aí ela quer mais um escritório, depois ela quer mais um quarto para não sei. Quando você vê, você está com Vira uma casa 6, enorme, 8 quartos, entre aspas, né? Que são 8 ambientes. E aí aquilo no dia a dia, um casal com um filho ou com 2 no máximo, entendeu? A vida hoje em dia é muito prática. Então, isso é uma coisa que a gente tem notado muito, os projetos têm ficado mais práticos, à medida que a gente vai oferecendo e perguntando, mas isso aqui você faz, isso aqui A você gente não tem faz. que entrar... A pessoa vai entrando na É. realidade, entendeu? Ô, Wanda, para fazer um bom projeto, você pode complementar até a Deise, mas para fazer, entregar um bom resultado, esse projeto ele precisa estar bem alinhado, bem feito, como as meninas colocaram para a gente, mas sem ele também não dá para fazer um bom trabalho, é isso? Olha, eu acredito que o projeto é fundamental. Primeiramente, pela economia, né? Eu acho que a redução de custos ela começa no projeto, principalmente com o que a Deise estava falando aqui. Eu acho que quando o cliente chega para construir ou para reformar, ele pensa em realizar um sonho. E aí o sonho não tem limite de valor. Vamos valorar as coisas, né? Ele não tem limite de valor. E se ela não tem essa percepção delas, né, lá na ponta, né, nesse briefing, elas fazem um projeto que fica inviável para o cliente construir. Então, assim, eu acho que começa já por aí mesmo, sabe? É fundamental que elas consigam extrair do cliente realmente a necessidade dele. E mensurar com isso o valor que ele pode gastar. É muito importante conversar sobre valor. Às vezes as pessoas não têm essa ideia. Às vezes a pessoa fica pensando assim, eu vou falar quanto que eu vou gastar, ela, né? As pessoas falam, vai gastar mais, vai gastar menos. Ou então, às vezes, a pessoa não tem noção de custos do mercado. Então, isso eu acho que, aliado ao sonho, aliado à beleza e à funcionalidade do projeto, o custo é, sim, uma parte muito importante que muita gente tem vergonha de falar. E por quê? Por que o pessoal tem medo, Eu vergonha? tenho uma impressão para falar. Que às vezes a pessoa fala assim, vamos falar assim de reforma, vou reformar um apartamento e vou gastar X. Eu acho que a impressão que ele tem é que a gente vai fazer um projeto até ele gastar esse X. Entendi. E não que é ele isso. poderia Não. gastar menos que esse X. E não é. A gente precisa de ter esse determinante valor até para saber o que eu posso ousar ou não no projeto, o que a gente pode Economizar agregar ou não, e o que eu preciso economizar e aparar as arestas para chegar nesse valor. Isso tem que sair montado para a hora que vai para a mão de quem vai executar, no caso da Altiva, eles também, para eles executarem aquilo, eles fazem um orçamento. E quanto mais detalhado o projeto e quanto mais aquilo foi entendido, mais fácil para eles é fazer o orçamento e cumprir aquilo dentro de um cronograma. Inclusive, apresentar esse orçamento para o cliente. Quando o cliente já chega da arquitetura, sabendo, tendo uma noção de valor, ele não vai... As meninas não vão fazer um orçamento detalhado, exatamente quanto que vão gastar. Mas tendo uma ordem de grandeza, fica muito mais fácil a gente apresentar esse orçamento. Ô Lucas, aproveitando que está contigo aí, que você está lá na ponta, na entrega, né, para o cliente, o acompanhamento, também há esse acompanhamento da arquitetura ou vocês entregou o projeto, a coisa já caminha com vocês? É essencial esse acompanhamento. Inclusive, minha fama é péssima, né? Eu sou Você vai detalhista. contar, detalhes. Eu falo assim, aquele pontinho preto. Mas Ah, por que bem essa detalhista, parceria? bem Porque ela detalhista. começa lá com o cliente, fazendo esse primeiro momento, depois chega, mas continua. Vocês vão juntos. aí. Exatamente, até o final. Até o final, até a entrega da obra. Juntos. É mesmo? Exatamente. E é muito importante. A Fernanda tem essa fama, desde também muito detalhista, mas a Pouco Fernanda, menos. a fama dela é maior, né? E é legal esse olho vir antes do cliente. Na Altiva, a gente busca o tempo inteiro a perfeição ou o mais próximo disso possível. Mas, às vezes, vai escapar dos nossos olhos. E quando escapa, é muito melhor que antes do cliente ver ou se decepcionar com qualquer coisa, as arquitetas conseguem Eu acho consertar essa importante rota. o cliente sentir que tem tá coeso a nossa relação, né? Engenheiros de execução e os arquitetos. Porque aí quer dizer assim, eu passei os detalhes para eles,
conforme tem que ser, e eles sabem do nosso projeto. Então, essa união, essa integração, eu acho que para o cliente se sentir assim, à vontade de que o projeto vai sair como ele pensou, eu acho que é essencial. Mas eu acho que tem um ponto que todo mundo às vezes fala, é obra, as pessoas ficam ali com o pé atrás. É porque, assim, a gente está falando aqui da nossa parte, só que a gente não, entre aspas, faz nada. Tudo a gente depende de uma equipe, no caso, a equipe deles. São profissionais, pedreiros, eletricistas, bombeiros, pintor. Então, assim, isso tudo tem que trabalhar coordenado, né? Tudo aquilo tem que funcionar bem, né? E aí eles têm a equipe, eles coordenam, mas o que lá na ponta, o último profissional desses 20, 30 que passam pela obra, tem que deixar pronto é aquilo que a gente pensou lá no início. Então, é uma coisa que vai passando de um por um. Não pode ter telefone sem fio, né? A comunicação tem que funcionar e funcionar bem. Agora, eu quero que vocês todos vão pensando, vou começar com o Wander. Consegue lembrar ou consegue dizer momentos ou obras ou situações em que a falta de um bom projeto trouxe algumas questões assim desafiadoras, digamos assim, tanto numa reforma como numa obra mesmo? Eu acho que assim, o projeto ele costuma vir muito bem desenhado para a gente. O que a gente às vezes tem problema na obra e é normal em todas as obras, são os desafios, principalmente numa reforma, o desafio de fazer aquele detalhe num serviço que já estava pronto. Então, assim, normalmente, eu ia até complementar as meninas, esse acompanhamento e essa sintonia é importante, porque aí eu levo de volta o problema para ela, falo assim, me ajuda aqui, vamos resolver esse caso aqui, não consigo fazer essa quina exatamente desse jeito que está no projeto, eu preciso chegar a 2, 3 centímetros para cá ou para lá, e isso ajuda muito a gente, sabe? Essa resposta rápida, porque às vezes é uma decisão simples que a gente não pode tomar na obra, porque atrapalha o projeto dela. Não foi a gente que pensou o projeto. E outra coisa importante, já te cortando, que às vezes a gente consegue resolver essas intercorrências de obras nos bastidores. Isso. Já chega para o cliente, já o problema é resolvido. Olha, aconteceu isso, mas já está resolvido. Então, é mais uma que o cliente se sente à vontade pela integração dos profissionais envolvidos. Exatamente. Né? E assim, como elas estão muito mais dentro da criação, elas conseguem resolver isso mais fácil que a gente, né? Eu sempre converso isso com o Lucas e a gente tenta trabalhar assim, de nunca tomar nenhuma decisão na execução sem consultar as arquitetas antes, né? A Deise e a Fernanda sempre respondem quase que de imediato. Então, assim, para a gente não é um problema falar assim, não consigo fazer isso aqui desse jeito, preciso da sua ajuda aqui, vem cá, como é que a gente pode fazer isso aqui para ficar melhor para o cliente, para o projeto. Então, ajuda a gente bastante, sabe? É uma integração e é importante. É importante, porque, por exemplo, numa reforma, você comprou uma casa, você comprou um apartamento, você vai montar um negócio, você está lá com o seu imóvel. A partir do momento que a gente está com um projeto, às vezes você fala assim, nossa, essa parede aqui não tem pilar algum. Aí você começa a fazer, tem um pilar, olha, que começa a quebrar. Isso com a gente, numa obra recente que a gente está, que uma parede que a gente dividiu umas tomadas na parede, e quando começou a quebrar para poder fazer a tubulação, era uma coluna, mas não era uma coluna sobressalente, era uma coluna na espessura. Era inimaginável ter isso lá, né? Jamais saberíamos. Então, assim, você tem então, Lucas, corre aqui que eu preciso da sua ajuda. Então, eu corri lá e resolvemos o problema, está resolvido. Sabe? Então, assim, reforma tem imprevisto todo dia. O tempo todo. E, assim, lá no escritório, a gente tem muitos anos de estrada, a gente já viu de tudo. A gente faz projetos de interior, por exemplo. Uhum. Então, às vezes, eu chego numa casa... Te dar um exemplo, que não fui eu que fiz o projeto. A casa está lá no final da obra e a gente está pegando o interior ou vai fazer o revestimento, né? A gente tem um caso engraçado que a gente pegou uma casa e tal, tinha lá 3 quartos, 5 banheiros, sei o quê. A Fernanda foi na rua com o cliente e a gente faz o serviço de acompanhamento de compra na loja. É muito importante. Você chega lá numa loja de revestimento... Tem 3.000 opções para você. A gente, às vezes... Fica perdido, né? Imagina uma pessoa que não tem esse hábito. A Fernanda comprou alguns ralos, né, Fernanda? Mandou para a obra.
Aí a pessoa que estava Não, executando, que compramos obviamente milhões de coisas, inclusive eram 8 ralos. não eram os meninos, Deixa ela contar. o profissional lá estava executando, assim, a gente já identificou de cara inúmeros erros. Perguntou um dia, ligou para a Fernanda e perguntou para onde eram os ralos. Aí eu comecei a contar, falei, uai, é um pro banheiro social, fui contando, ele falou assim, não, mas na cozinha não tem ralo. Eu falei, não? Na lavanderia não tem ralo, Falei, na não? circulação não tem ralo. Eu falei, só um minutinho. Eu falei, só um minutinho, passei um pouco de mal, liguei para cliente e falei, não tem condição. Sua casa pode ver Não uma tem gota ralo. d'água. Então, assim, Então teve que fazer outras obras, então. né? uai, Tiveram que ter intervenções para essa obra já estava quase entregue. Uau! Isso acontece. Isso acontece É lá na difícil. base também? Quando vocês estão lá executando? Isso acontece pelo caso contrário também, por não ter detalhamento em projeto. Me conta isso. Uma coisa assim, eu acho que todo mundo já ouviu, a obra sempre fica o dobro do preço, Isso. obra é muito mais caro. Sim. Isso vem muito de um mau projeto, porque você não consegue orçar aquilo dentro da Dimensionar o que realidade. vai ter na obra, né? É. E aí acontece o que lá na base, quando chega para você num péssimo projeto? Muitas vezes a gente precisa achar solução, o que o Wander estava comentando ali agora há pouco, que a gente joga geralmente para arquitetura. Agora tem projeto que ele vem tão vazio que as soluções precisam acontecer dentro da obra. E aí vocês tomam decisões. Tem que tomar. E nem sempre essa decisão ela consegue pensar no todo, no projeto por completo, o que aquilo ali pode acarretar de dificuldades lá na frente, no uso da pessoa, alguma questão assim. Quem acha que é só levantar a parede está bem enganado, Bastante. Nossa, mãe. E a gente- muito enganado. E a gente Muito sempre enganado. identifica que esse é o maior problema de custo para o cliente, porque o retrabalho, né? Ele gastou, ele colocou, no caso que as meninas apresentaram, ele colocou um piso, ele colocou um revestimento, teve que quebrar Teve que tudo quebrar. para refazer novamente, para passar uma tubulação, para poder realmente ficar um serviço adequado. Então, isso atrapalha bastante no bolso, sabe? o retrabalho vai na contramão de tudo. De tudo. De tudo. Evitar o retrabalho Então, vamos retornar à pergunta inicial. Para evitar o retrabalho, é um bom Um bom projeto. E uma coisa importante para um bom projeto, compatibilização. Quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, você tem que ter o projeto da arquitetura, o projeto hidrossanitário, o projeto estrutural, o projeto elétrico, iluminotécnico. Iluminação. Então, você tem que compatibilizar, porque às vezes o engenheiro estrutural colocou uma coluna no meio da minha sala. Fala assim, não, aqui eu não posso ter uma coluna. Vamos chegar essa coluna para cá? Então, isso é muito importante. E nesse exemplo que nós demos aqui agora mesmo, eu imagino que não aconteceu isso. Não Não teve teve isso. essa compatibilização. E isso é crucial para o pontapé inicial de uma obra. Em reforma, vocês conseguem mensurar ou me dizer? Estou vendo pelas minhas experiências aqui, tá? A gente só coloca para fora o que tem de experiência também. Pelas minhas experiências em reforma, vocês conseguem perceber quando vocês vão chegar para reformar, tanto vocês lá na hora que estão executando, como vocês para pensar no projeto, que muitas das obras foram feitas sem nada desse pensamento que a gente está aqui? Entenderam? Aí você vai lá reformar, você fala, mas não teve projeto arquitetônico. Nossa, Acho que a mas engenharia muito. que veio aqui, Muito. O que mais eu ela acho? não é deste planeta. Tem isso. vezes que a gente pode verbalizar, nas outras a gente se cala, engole aquilo e depois conversa só entre nós. Mas é muito mais comum isso? Muito É comum. muito comum. É Muito muito E comum. por que vocês acham isso? Que acontece? Porque as pessoas não investem Eu nisso? acho que é o ou maior não erro. investiram? Eu acho Eu que é acho que é o falta de maior informação, erro. né? Exatamente. Costuma-se falar que o projeto aceita tudo, o papel aceita tudo. Mas eu acho que ali é a hora de errar mesmo, né? A hora de É mostrar, essa compatibilização é a hora de pegar o detalhe do projeto, sabe? De saber onde que uma tubulação vai passar, que ela pode passar, que não vai cruzar uma parte elétrica com uma hidráulica. Então, eu acho que começa aí, sabe? O cliente começa a economizar quando ele paga o projeto. E posso colocar uma outra questão? O que acontece? O mercado de arquitetura, ele, com até redes sociais, essas coisas, as pessoas têm mais acesso. Você está lá na sua casa, você está lá numa rede, no Instagram, não sei aonde, olhando ideias, né, imagens, e começa a sonhar com aquilo. Então, é um mercado que cresceu muito. A gente tem lançamento de feiras de iluminação, feiras de piso, uma vez ao ano. Então, tem coleção de revestimentos. Esse ano que vem tem outra, e por aí vai. E cada vez mais a tecnologia
tá aí, tem coisas, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, o que a gente tem? Lastras, grandes formatos, você tem piso aí de 1,20 por 2,40. Não é qualquer pessoa que vai saber instalar isso. Um piso de 1,20, 1,60, agora está tendo até 1,80 por 1,80. Não é qualquer profissional que pega aquela placa e não coloca uma argamassa suficiente de um lado, do outro, entendeu? Aí a pessoa compra aquilo, ela gasta o dinheiro porque ela viu, porque ela está sonhando, e contrata uma pessoa que não tem não tá qualificação habilitada. para fazer, entendeu? Eu acho que é muita grande dificuldade, né, de valorizar o serviço. Valoriza-se muito o material, o que é palpável. Então se paga num revestimento Que tá desse, mas não se escondido paga embaixo num dele, projeto, não. não se paga uma mão de obra qualificada, que muitas vezes é um valor menor até do que o revestimento, mas mesmo assim Não é o cliente valorizado. não... E aí, no final das contas, daqui a pouco vocês vão aparecer lá também, não vão? Exatamente. Não é? Porque a gente fala da famosa gambiarra. E quer ver mais gambiarra do que as pessoas fazem nas suas próprias casas. Eu não consigo compreender. Pensando nisso, por que as pessoas chegam? É não querer investir? É porque elas já acham que sabem, elas não valorizam? O que é isso que a gente eu vê acho que é isso? um misto. É um É pouco não de querer cada. investir, Falta é de saber que conhecimento. sabe, tipo, Casa Cláudia, faça você mesmo. Uhum. É o não valorizar o trabalho. Ih, gente, nossa. Todo mãe. mundo é arquiteto, todo mundo é engenheiro, todo mundo é jornalista, deixa que eu Isso. faço. Nós estamos numa fase do Exato. todo mundo, né? Todo mundo faz tudo, eu sei, vou deixar que eu Mas eu faço. acho que muito é isso que eu te falei, de redes sociais e facilidade, né? A informação chega mais fácil. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, especialmente com os meninos, que a gente está aqui com eles, é que a mão de obra é muito qualificada. Então, o que acontece? Uma novidade numa obra, igual nós tivemos recentemente, eles foram procurar ver como que fazia, tanto o eletricista quanto o Lucas, foi na loja, resolveu tudo, pronto, está lá montado. Então, teve essa capacitação, essa vontade de melhorar, de conhecer o novo, porque, igual a Deise falou, todo dia tem novidade no mercado. Todo dia tem novidade Tem dia no que a mercado. gente não consegue acompanhar o que tá. Peraí, deixa eu respirar para poder acompanhar. E os meninos têm isso, né? A mão de obra capacitada, eles estão sempre por trás, coordenando e dizendo é aqui, é lá. Então, acho que isso, assim, neles é o que eu tenho indicado para os meus clientes. Wander, o bate-papo é uma delícia, viu? Como passa rápido. Para a gente ir concluindo esse primeiro episódio, de tudo que a gente conversou, qual o recado que você deixa mais importante para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, você que quer construir, procure uma boa arquiteta, né? Pessoas qualificadas para executarem a sua obra. Isso não é um custo extra, muito pelo contrário, eu acho que é aí que começa a economia da sua obra, né? O resultado final vai depender bastante das pessoas que estão trabalhando. Eu acho que é fundamental que você consiga passar, principalmente para as arquitetas, tudo que você sonha, né? Tudo que você tem necessidade realmente de ter, e para elas colocarem isso no papel, para elas realmente fazerem um projeto funcional, né? Exclusivo para cada pessoa, porque a necessidade é exclusiva, né? Não adianta a gente falar que o meu projeto serve para você, que muitas vezes não serve. Então, assim, eu acho que é lá atrás, lá quando começa mesmo, lá no briefing, que elas vão identificar a necessidade do cliente. E, identificado isso, procure também, isso é essencial, um bom profissional de execução. Nós na Altivas realmente estamos capacitados para isso, para gerenciar essas equipes e envolver os inúmeros profissionais que fazem parte dessa execução. Então, com uma boa relação com a equipe de arquitetura e equipe de obra, a gente consegue realizar o projeto como deve ser feito, como foi pensado pelo cliente e por todos. Posso complementar? Então, complementa aqui. É porque eu sofro de urgência. Então, vai. Quando a gente fazia faculdade, tinha uma frase que a gente ganhou um adesivo uma vez, nem lembro, acho que é propaganda de algum... Não estou lembrando agora o que é. Que dizia assim, não improvise, contrate um arquiteto. Menina, não fala tudo? Não fala tudo? É isso, gostei. Nunca. Já finalizei minha palavra. Exatamente. Deise, e aí, o que você deixa de recado depois dessa conversa maravilhosa que nós tivemos, de mostrar para as pessoas a importância de cada profissional no seu lugar e dessa sinergia de profissionais, de respeitar e ainda ter uma sinergia?
Olha, eu acho o seguinte, valorize o profissional que você está contratando. Eu acho que as pessoas valorizam médico, as pessoas valorizam dentista, elas entregam a vida na mão desses profissionais. E na arquitetura não é tanto assim, a pessoa está sempre ali com receio. Escolha um bom profissional, né, um bom projeto, uma boa execução da sua obra e entregue isso, confie, né, exponha a sua verdade, conforme eu falei no início, né, a sua expectativa, né, tudo que você acha que é, né, converse muito com o profissional e vai dar tudo certo. Dizem que quando você tem um sonho, né, quando Uhum. você tem vontade, principalmente em sonho, um dos maiores sonhos do brasileiro, eu estou vendo, é ter sua casa própria. Né? Eu não sei se vocês já ouviram isso. Então, se você quer ter um bom sonho, tenha bons profissionais para que não vire um pesadelo. Vira pesadelo. Vira pesadelo. Outro dia a gente ficou sabendo de um caso e a pessoa não cumpriu o que prometeu. Aí aquela coisa, né? Eu mudando para a obra no dia que o pedreiro prometeu entregar e as pessoas chegam lá, não tem nem teto, né? A pessoa chega com mala, já tem um meme desse, tem um né? meme já rolando. Então, assim, escolha bons profissionais, procure indicação, procure no mercado, converse e dê a credibilidade a ele para fazer, né, o trabalho que tem que ser feito. Eu vou deixar então a minha indicação aqui, gente, ó. Altiva Engenharia para vocês, tá? E D+F Arquitetura, já é minha indicação para todos vocês. Gente, muito obrigada pelo bate-papo. Imagina. Adorei, Obrigado. aprendi bastante. Obrigada a você. Muito obrigada a você que acompanhou a gente. Ó, a gente volta no nosso próximo episódio, mas acompanha a gente aí nas redes sociais. Até!